Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu Calouro de Música, o podcast que te ajuda a se tornar um calouro de música, um profissional de música. Eu sou Suzuno Leles, estou aqui ao lado do meu querido amigo Bruno Rocha e hoje a gente traz um convidado super especial, o professor da UFMG, Fernando Braga, formado em música, licenciatura em música pela UFMG e também mestre e doutorando em sonologia. Também é legal falar que o Fernando foi meu orientador durante 2 anos, é um cara muito especial para mim, então para mim é um prazer recebê-lo aqui. E aí, Fernando, tudo bem? Só lembrando, carinhosamente apelidado de Bozo. E aí, cara, beleza? Obrigado por você ter vindo. Muito prazer. O apelido está suspenso temporariamente por motivos ideológicos, mas eu não me importo de me chamarem disso. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, não sei em que horário o pessoal vai assistir, mas para mim é um prazer estar aqui conversando contigo, que foi sempre um parceiro lá nas nossas várias aventuras. E aí, Bruno Rocha, que estamos ainda com alguns projetos em andamento, né? Esses projetos que estão sempre em andamento, mas um dia a gente desiste de deixar eles em andamento e dar eles por concluído, porque como uma mixagem, né, a gente não termina nunca, a gente desiste. Bom, então vamos lá. Seguinte, Bozo, você é um cara que formou em licenciatura em música, né? E você atua como produtor musical, engenheiro de áudio e etc. Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui dos nossos, da nossa audiência e tal, dos nossos seguidores, é justamente sobre essa área. Então tem 2 grandes dúvidas principais. A primeira existe uma faculdade onde eu possa fazer um curso específico de engenharia de áudio ou que eu possa passar por essa coisa de gravação, estúdio? E a segunda pergunta, que tem muito a ver com isso também, é se eu quero trabalhar no estúdio, eu quero fazer disso a minha vida, né? Ser um produtor musical, gravar e etc. A faculdade de música me ajuda nisso? Eu faço faculdade, vai ser bom nesse sentido? Então, essa é a temática desse episódio de hoje, e eu te trouxe, não foi à toa. Você é um cara que, quando você fez a faculdade, não existia nem o curso de música popular, né, na UFMG, e você foi um dos pioneiros na construção, desde quando você era aluno, na construção do estúdio lá, de fazer os trabalhos, as produções lá dentro. E durante a migração para música popular, né, quando o curso de música popular nasceu, você teve uma participação muito importante na criação do estúdio como uma disciplina, né, obrigatória desse curso, e agora você, concursado, professor de gravação da UFMG. Então eu acho que ninguém melhor para debater esse assunto aqui com a gente do que você. Então, solta o verbo aí. Então, tem algumas considerações que eu preciso fazer. Com relação à história dessa área, né, de produção musical na Escola de Música da UFMG, a Escola de Música ela vem do ensino conservatorial, né? Então, a Escola de Música é o que se transformou o conservatório de música da cidade. Eu não tenho certeza de qual era a abrangência desse conservatório, se ele era estadual, federal, mas ele vem do Conservatório de Música. E a música popular, ela entra aos poucos na escola, mas a produção musical, ela já tem um espaço na escola antes disso, porque existiu a turma que fazia as pesquisas em música eletroacústica. E esse pessoal iniciou projetos de pesquisa em música concreta, música de concerto com suporte de equipamentos elétricos, eletrônicos, né? Então, isso já existia
que eu me lembre, assim, para mim é muito difícil ter essa memória muito fresca, porque eu não estava lá, mas eu procurei saber em alguns momentos, e o meu orientador de mestrado e agora orientador de doutorado, e foi também o meu mentor, como posso dizer assim, o tutor, ao longo do curso de graduação, o professor Sérgio Freire, que é o cara que me ensinou toda a parte que eu sei sistemática, né, de áudios. O curso de áudio que eu tenho, assim, não tenho diploma, mas eu fiz várias disciplinas com o Sérgio Freire, que me orientaram no sentido de compreender melhor as questões que estavam envolvidas na produção musical, né, desde as questões mais técnicas até as questões estéticas e artísticas, né? Então, se bem me lembro, esse curso, não é um curso, é um laboratório que hoje eu coordeno. Ele era um laboratório que ele era mais voltado para as práticas de composição. Depois ele foi transformado num laboratório de técnicas de sonorização, iluminação e gravação. Hoje em dia não tá voltado, não tem ninguém na parte de iluminação, mas eu estou coordenando as atividades que são voltadas para sonorização e para gravação, né? Para produção musical em geral. Eu coloco sonorização, gravação, mixagem, mesmo a parte de som externo, eu coloco tudo dentro do guarda-chuva de produção musical em função da gente estar dentro de uma escola de música, né? E dentro também de um curso de música. Eu vou explicar um pouco. Mas eu só lembrar alguns nomes aqui: Carlos Cater, Eduardo Bertola, Sérgio Freire, Gilberto, não me lembro o sobrenome do Gilberto, mas são professores que já trabalhavam com essa parte de música, computação musical, música eletroacústica, e que nós temos lá no estúdio, nós temos 3 gravadores de rolo, que hoje não estão mais em atividade, porque a gente não tem pessoal capacitado para manter e basicamente para manter. Então, nós temos alguns equipamentos lá, tem desde os gravadores de rolo, passando pelos ADATs, gravação em MD, gravação direta em CD, e as primeiras interfaces, e tudo isso a gente tem razoavelmente um museu lá, ainda não estruturado, mas a gente tem bastante equipamento lá. Então, a escola, nesse sentido, essa área de produção musical, ela tem um histórico na escola que já vem da década de 70, se não me engano, 80. Né? Vem já mais tempo. Acho que da década de 80. Tá? E você chegou lá quando? Bom, aquela coisa, a gente vai entrando e não consegue sair. E eu sou aluno da UFMG desde 96, porque eu estudei no colégio técnico, eu fiz eletrônica, eu sou técnico em eletrônica, estudei eletrônica, entrei para o curso de eletrônica pensando em construir pedal para guitarra. Falei assim, eu vou construir pedal para guitarra, vou fazer manutenção nos meus amplificadores e tal. Ao longo do curso eu percebi que o curso era um curso que tinha outras o currículo ele era mais voltado para a formação do técnico em eletrônica de uma forma mais genérica, eu não estava voltado para essa parte que eu queria e tal. Sim. E fiz algumas experiências e com o conhecimento que eu tinha como técnico, eu não era um grande técnico, não tinha tanta experiência, eu era músico já, né, mas não era um grande técnico. Eu acabei descobrindo que com o valor dos componentes que eu comprava, eu não conseguia fazer um equipamento tão bom quanto os que eu comprava pronto. Então, para fazer um pedal que custava R$150, eu gastava 300.
Entendi. Então, que podia ser interessante do ponto de vista criativo, mas eu queria mesmo era tocar guitarra. Uhum. Então eu acabei não indo para esse lado. Mas eu acho que é promissor, embora comercialmente seja complicado. Nós não temos muitos produtores de equipamentos de áudio no país. Aqueles que conseguem produzir com um nível profissional conseguem ter alguma projeção, né? Mas em geral, as empresas que abriram nesse sentido não duraram muito tempo, mas tem alguns que seguem fazendo equipamentos de alta qualidade e equipamentos de mais, vamos dizer, de boutique, né? São artesanais, né? Tipo mas o Liceu, por exemplo, Liceu Franco é um que constrói. Até pouco tempo atrás a gente tinha a Canil Pro Áudio, que tinha pré-amplificadores e outros equipamentos, compressores, periféricos muito bons, que são disputados hoje ainda no mercado, mas eu acho que essa empresa já não existe, né? A gente tem dificuldade também de encontrar informações assim, muito detalhadas sobre esse mercado, que não tem muito incentivo, né? Sim. São equipamentos de custo alto, de produção e muito complexos em termos de exigência de construção, né? Uhum. Então, são equipamentos que precisam de muitos testes. Eles são caros para se produzir, não só pelos componentes, que são a maior parte deles importados, mas também pelo tempo que se leva para se desenvolver um projeto desse. É bastante custoso. Mas eu acho que eu fugi um pouco aí da história, mas, bom, depois você vai ter trabalho para editar, você edita isso aí. Mas a pergunta que você me fez, voltando à pergunta que você me fez, você perguntou um pouco da minha história, né? Sim, perguntei quando você chegou lá na FMG, porque você estava falando que você... que o laboratório, né, já tinha começado não voltado para essa produção da música popular como hoje tem também, mas começou lá na década de 80 e etc. E aí eu te perguntei quando você entrou lá, assim, quando... Tá. E aí, não só quando você entrou na FMG, mas também a partir de qual momento você entrou nessa de participar do laboratório, de ficar lá no monitor e tal? Sim. Então, eu entro nos colégios técnicos em 96 e me formo em 98, depois de umas 2 greves. O governo do Fernando Henrique tentou terminar com o colégio técnico durante vários anos e não conseguiu, acabou o governo e a gente conseguiu continuar com a escola, mas eu me formei no ano letivo de 98, só que eu me formei no meio de 99, por conta das greves que valeram toda a pena. E aí eu fiz, inicialmente eu fiz vestibular para engenharia, eu não estava preparado, fiz um vestibular para um curso da moda, engenharia de controle e automação. Não passei. Ao longo do ano, eu fui descobrindo o que era o curso, descobri que eu ia trabalhar muito com programação, eu não gosto de programação, e aí eu falei, não, vou fazer engenharia elétrica mesmo. E no dia de fazer a inscrição, na fila, assim, eu já tinha comprado o formulário, porque o formulário antigamente era o edital, era um caderno, né? E uma das folhas, uma cartolina mais dura, assim, picotada, era o formulário de inscrição. Eu já tinha preenchido, era R$80. Aí eu tava na fila e eu tava chegando assim para entregar, eu falei, vou fazer engenharia nem a pau, vou fazer música. Aí rasguei a parada, comprei outro e me inscrevi para composição, sem nunca ter escrito uma linha. Não sabia o que era uma semínima, e o vestibular era daí 2 meses e meio. E ler edital também você nem leu, né? O que pedia, então? Não deu tempo assim, eu já tinha, né, ao longo do ano também, né, já estudava, gostava de música, já tocava com uma certa qualidade, nessa época eu tinha
19 anos, eu não era mais uma criança, já era um moleque, vamos dizer assim. E aí eu já tocava, já tinha curso de teoria, eu tinha feito na Pro Music e estudado sozinho também. Eu estudava música já desde os 13 anos, vamos dizer assim, de forma atabalhoada, né? Estuda música, joga bola e tal, nunca fui muito bitolado em uma coisa só, não. E aí fiquei em quarto lugar, né? Estudei igual um louco, fiquei em quarto lugar, né? A prova tinha que fazer 3 variações de um tema, né? Eu nunca tinha... Variação para mim era improvisar 3 solos diferentes em cima do tema. Eu posso fazer isso, para mim era tranquilo fazer isso. Agora, escrever variações um tempo de 50 minutos que eu tinha era um tempo maior que esse, eu não lembro mais não, mas eu fiz, tirei 80 na prova e me surpreendi, assim, achei que fui bem, mas não passei, fiquei em primeiro excedente, eram 3 vagas, eu fiquei em quarto, né? E não me deram a vaga, sobrou vaga em outros cursos, não me deram a vaga, evidentemente eu não tinha capacidade de acompanhar o curso. Sim. E aí no ano seguinte eu fiz para licenciatura, que era um curso que tinha mais vagas, a gente não tinha música popular, mas também ao longo do ano estudando o que era o curso de composição, eu percebi que não estava muito dentro da minha pegada, porque eu não tinha formação de música de concerto, não conhecia muito bem a música do século XX, porque é a música que era estudada dentro do curso de composição, ainda tem um enfoque muito grande nisso, é a música do século XX, a música contemporânea, de concerto, e eu falei, não, vou fazer um curso mais aberto. E o curso de licenciatura é um curso que tem uma carga de optativas muito grande, então você consegue escolher disciplinas que estejam mais dentro do seu perfil. Eu acho que é um curso muito interessante, ao lado do curso de música popular, que hoje existe, a partir de 2009 passou a existir, na época não existia, isso eu estou falando de 2001, quando eu entrei, né? O curso de licenciatura era o curso para onde... era a greta por onde entravam os músicos populares na escola de música. Nessa época você nem pensava em produção musical, então, ou estúdio, tipo assim, a experiência que você teve foi essa de fazer os pedais de guitarra, né, de se aventurar ali, mas com produção musical você já pensava em fazer esse trabalho? Olha, eu nunca tinha tido uma experiência trabalhando em estúdio. Eu tinha tido algumas experiências de estúdio como performer. Eu lembro bem que a primeira vez que eu entrei no estúdio foi gravar uma música para um festival, Rock Festival, que era um festival da 107 FM, na época era uma rádio mais cool, universitária, que tocava rock e tal, e teve um festival, a gente foi gravar. E a gente compôs uma música, a gente tinha uma música já composta, a gente foi gravar. Eu não consegui fazer o solo, que era uma coisa simplesmente banal, e eu não consegui ver, o baixista gravou o solo, assim, é um negócio bem traumático, minha primeira participação no estúdio. Mas quando eu entrei na escola, a minha experiência com tecnologia era mais do ao vivo. Então eu tinha interesse já em operação de sistemas ao vivo e mixagem ao vivo, porque eu já tinha passado por alguns festivais, e festivais é a grande escola do se der mal, né? Porque você vai pro festival, chega lá, você com uma banda iniciante, você não leva técnico, você tem que lidar com o técnico, você não tem experiência, a conversa entre músicos e técnicos ainda é muito, muito tensa, né? Em função de ambos desconhecerem as funções de ambos, né? Um desconhece a função do outro, isso leva a uma dificuldade grande de conversar, e a conversa é extremamente necessária. E aí eu passei a me interessar em fazer o som da minha banda, e aí eu tinha alguma experiência com
com essa parte de sonorização, mixagem ao vivo, mas em estúdio eu nunca tinha trabalhado. E aí, quando eu entrei, eu passei a sapear o estúdio, né? E tinha o Sérgio Freire coordenava nessa época o laboratório, e tinham algumas bolsas e pessoas trabalhando. Eu entrei inicialmente sem bolsa, conheci um pessoal legal, né? Que o pessoal que estava no estúdio era menos careta. Sim. A escola era uma escola bastante careta em certo sentido, na média, né? Claro que você tem de tudo, né? Dentro da escola de música é um universo enorme, até porque a escola de música é uma escola que concentra alunos que vêm de Minas Gerais inteira e do Brasil inteiro. Sim. Então, isso tem uma diversidade grande. Hoje em dia tem muito mais diversidade, depois da abertura da universidade para as classes populares. Nós temos muito mais diversidade étnica, racial e de gêneros e tudo isso. A escola é uma escola muito mais aberta, enfrenta as dificuldades por ter ter um perfil de alunos que ingressam mais diverso, então tem que lidar com situações diferentes. Sim. Mas eu fui trabalhar no estúdio, e aí ali passei praticamente o meu curso inteiro, fiz todas as disciplinas que eram voltadas para o áudio, a grande parte delas, ou quase todas, ministradas pelo Sérgio Freire. Então eu passei a trabalhar no estúdio, às vezes com bolsa, às vezes sem bolsa. Eu fui bolsista durante 2 anos, publiquei alguns trabalhos das noções de tempo, espaço e obra musicais na produção musical, como que o posicionamento dos microfones influencia na perspectiva do ouvinte, que é um ouvinte reduzido em relação ao ouvinte que está presente na execução da peça, né, na performance. O cara que está ali dentro da sala, ele tem uma série de perspectivas visuais e táteis mesmo, né, auditivas, que o ouvinte que escuta isso mediado pela eletroacústica, né, pela emissão do alto-falante, não tem. Nós estamos aqui, eu ouço com esses fones com extrema qualidade, mas eu não estou dentro da sala. Então esse estudo, a gente trabalhou sobre isso, e ao me formar, me formei um licenciado em música. Trabalhei a parte pedagógica e a metodológica do ensino da música, mas nunca quis ser professor de instrumento, né? Uhum. Eu, e principalmente, não achava e não acho que a minha formação instrumental ela era suficiente para que eu pudesse repassar esses conhecimentos para um aluno. Então eu não tinha didática, tinha me formado muito na tora, né, como boa parte dos músicos se forma, mas eu não queria cometer, eu sempre levei muito a sério a coisa do ensinar, e tive muito cuidado sempre com essa flor que ainda vai desabrochar, né? Porque é uma coisa muito delicada, a gente tem que tratar com muito cuidado, e eu achava que eu não tinha capacidade para isso. Mas ao longo do curso, né, e já mais para o final, eu descobri que era uma delícia para mim ensinar sobre áudio, sobre música, sobre gravação, sobre a música no processo de gravação. E aí o meu TCC, ele já foi a formatação e a execução de um curso de introdução aos processos de gravação e sonorização de música, que eu dei lá no Coltec, devolvendo um pouco do investimento público que foi feito em mim. Eu fui fazer um curso lá no Coltec,
e eu fiz esse curso entre o estúdio da Escola de Música e o Coltec. Hoje tem na escola, inclusive, dois estudantes que fizeram esse curso comigo em 2006. Eles estão lá. Que massa! Eles estão lá na escola fazendo as disciplinas do núcleo de produção musical. Ô Bozo, e aí, cara, tipo assim, eu tô pensando uma coisa aqui na minha cabeça, que você participou de, entre aspas, que a gente pode falar de 3 gerações. E aí eu vou explicar por que 3 e não só 2. A primeira geração é dessa coisa do áudio e da adaptação da escola da UFMG com esse processo de educadores musicais falando sobre áudio, falando sobre gravação para produção musical de música popular. E aí você teve uma geração enquanto você estava lá. E aí, da sua perspectiva sobre aquilo, apesar de que não tinha nada, não tinha um departamento de música popular ainda, né, que veio em 2009, etc. E aí teve a minha geração, que entrei lá no curso de música popular já em 2013, mas eu considero que a minha foi a segunda geração entre 3, porque apesar de eu ter formado em 2019, no meio do curso, ali para 2016, mudou o currículo, né? E aí a gravação ganhou uma importância maior dentro do currículo de música popular. E houve também um grande projeto, enfim, de captação, né, de verba, que também possibilitou, de 2017 para cá, um ganho substancial assim, de equipamentos no laboratório de gravação da FMG, né? Então, por isso eu considero essa geração que de 2017 para cá, a geração onde eu entrei e a geração que você estava. O que você vê de diferenças no aspecto do aluno, do estudante, que vai entrar ali na faculdade, e o que ele vai encontrar pela frente quando se fala de produção musical, né? Claro, falando do seu foco na UFMG, porque você é professor da UFMG, mas também dando essa perspectiva do que mudou quando você era aluno, né? O que você lá como aluno, quando se viu um cara que achava uma delícia estar dentro do estúdio e produzir, etc., e estudar e pesquisar, né? Porque a faculdade é um lugar de pesquisa. Então, o que você tinha, que você vê assim, que lá o Bozo lá de 2006 ia gostar de ter e fazendo o paralelo com essas outras 2 gerações mais agora, se você acha que conseguiu chegar nesse ponto, se você acha que a perspectiva para quem quer entrar agora vai ser melhor, entre aspas, para o que você pensa como uma qualidade de estudo na área da produção musical e da engenharia de áudio. Bom, eu vejo da seguinte forma, essa divisão em gerações aí, acho que você começou a contar a partir de mim, né? Como eu disse, tem uma história para trás. Mas eu digo da música popular. A música popular, sim, podemos colocar aqui a música popular. Na verdade, a escola foi aberta à música popular a partir do Reúne, que foi um projeto do governo Lula, que fez uma ampliação das entradas de alunos na universidade e com uma proposta de investimentos para ampliar a estrutura de pessoal e física, né? Esse processo nunca chegou a ser finalizado. Hoje nós temos uma escola bastante grande em número de alunos, mas os investimentos na área de estrutura ainda não foram finalizados ou não foram continuados, houve uma descontinuidade, né? Bom, são questões econômicas e políticas que aí cabe uma análise em outro momento, mas o que ocorre hoje é que existe um projeto de se ter essa estrutura toda ideal,
para que a escola possa abrigar um curso de produção musical muito em breve, né? Mas isso depende de investimentos que precisam ser feitos e algumas coisas ainda estão em andamento e outras ainda precisam ser conquistadas, né? Com relação a quem se interessa por essa área, a Escola de Música da UFMG oferece um estúdio super bem equipado, com um professor, que nesse caso sou eu, voltado para essa área de gravação e produção musical, né? Sendo que minha especialidade é mesmo a gravação, mas o núcleo de produção musical sou eu que coordeno. Esse núcleo de produção musical ele está colocado dentro do curso de música popular, né? É um conjunto de disciplinas que visam formar o estudante do curso de música popular como um músico mais completo, músico esse que não pode, no mundo atual, ser completo sem ter condições mínimas, né? E nesse caso estou dizendo mínimas não porque o nosso perfil ele pretende que a formação seja mais do que uma formação mínima nessa área, né? Mas eu digo que o músico, para ser completo, precisa ter algum conhecimento de áudio e hoje em dia também de vídeo. O que nós estamos fazendo aqui, inclusive, né? Alguém vai ter que editar e que eu saiba, vocês dois são músicos. Sim. Mas isso passa a ser uma necessidade da profissão. Então, isso está dentro desse curso de música popular, mas isso é aberto para todos os cursos da escola e, inclusive, para fora da escola. No núcleo de produção musical, nós temos estudantes da educação física, estudantes da comunicação social, da belas artes, do cinema de animação, todo o pessoal que se interessa pela produção musical está presente na escola. O pessoal da engenharia elétrica também, o pessoal da física, sempre tivemos alunos de vários cursos da universidade dentro desse núcleo. Sempre que alguém pergunta pra gente assim, quais são as vantagens de fazer uma faculdade de música, a gente fala muito sobre isso, dessa multidisciplinaridade, né? Que a gente pode, não só essas pessoas dos outros cursos podem vir para a música fazer algumas disciplinas, igual você está falando, mas a gente também pode sair e fazer outras, né? Sim, a universidade tem caminhado para para o conceito de transdisciplinaridade, né? Que é cada vez mais você incorporar atividades que possam se beneficiar de conhecimentos de várias áreas. A gravação, por exemplo, a produção musical, é uma dessas áreas que é transdisciplinar, porque você precisa ter conhecimentos do mercado, estratégias de marketing, produção cultural, né, que envolve alguma noção de direitos, leis e direitos, a parte de física, né, que é a parte que envolve a acústica, a elétrica, algo de engenharia, embora o enfoque seja diferente, como a gente estava comentando aqui, acho que antes de começar a gravação, mas o termo engenheiro de áudio, né, muitas vezes ele é mal utilizado, até porque ele é ruim mesmo, mas a gente não tem outro, então muitas vezes é difícil também ficar substituindo por uma coisa que ninguém entende. Sim. Embora o engenheiro de gravação, engenheiro de mixagem, engenheiro de áudio não seja propriamente, em todos os casos, um engenheiro com a formação em cálculo, né, e toda essa formação matemática da engenharia, mas ele é um cara que pensa no conjunto do trabalho. Então, o engenheiro também tem essa perspectiva, que é um cara que conhece de todas as áreas e ele acompanha a engenharia daquela coisa. Então, o engenheiro de gravação é o cara que acompanha o processo de gravação, conhece de vários processos dentro
da produção musical e trabalha com isso. Mas o que eu estava dizendo era das áreas que estão envolvidas. Então você tem a área de psicologia cognitiva, que você vai trabalhar a forma como que se entende a música, a forma como que se absorve a informação sonora, né? E a parte de fisiologia da audição, como que funciona o ouvido. Então é uma área que ela é transdisciplinar. Você precisa de ter todos ou vários desses conhecimentos, ainda que você não tenha necessariamente que ser um expert, porque se você verticalizar demais também, você vai para uma outra área. Sim. Mas você precisa ter um conhecimento razoável sobre várias dessas áreas para você resolver os problemas que são colocados. Você precisa, na hora de resolver problemas que acontecem ao longo do processo, você precisa ter conhecimentos que são de áreas diferentes. Então, você precisa resolver o problema de um cabo, uma solda que não está legal, até uma avaliação estética extremamente refinada, que é de saber se aquele som que você está ouvindo sendo gravado de fato corresponde àquilo que você imagina que ele deveria ser, que é um trabalho de músico, né? E essa é uma questão que justifica e coloca uma coisa muito conectada com a outra, no sentido de que a produção musical, o estudo dos processos de produção musical, assim como o estudo das operacionalizações, mesmo técnicas, dentro de um evento, a mixagem de um show ao vivo, isso precisa ser sempre visto sob o prisma de um evento com premissas estéticas. Vou falar menos academicamente, o sujeito para conseguir avaliar se aquilo é ou não é o que deveria ser, se está soando ou não está soando como deveria estar soando, ele precisa ter uma sensibilidade musical. O que não quer dizer que ele tenha que ser um exímio instrumentista, mas ele tem que ser capaz de criticar para ele mesmo, como mínimo, se aquilo que ele está ouvindo é o que ele deveria estar ouvindo. Então, os objetivos na produção musical, eles são estéticos. E sendo estéticos, eles estão alicerçados no conhecimento musical, né? E por isso, ao redor do mundo, os cursos de engenharia de som, de técnicos de música e tecnologia, eles estão muito atrelados aos cursos de música, né? Eu estou falando isso estatisticamente, né? Porcentualmente, isso é uma porcentagem muito grande dos cursos de produção musical, de tecnologia musical, que estão dentro de cursos de música. Assim. Finalizando, nós ainda não temos na universidade, e espero que isso mude em breve, mas temos que ver como caminham todas as coisas que a gente, no momento, não sabe para onde estão indo. Mas a gente faz força de que sim, que a gente consiga ter esse curso de produção musical dentro da escola de música. No momento que temos um núcleo de disciplinas que está voltado para esse centro, né, que gravita em torno da produção musical. Então a gente tem prática de gravação, introdução ao áudio, produção musical 1 e 2, gravação 1 e 2, e temos também eu coordeno alguns cursos de extensão, 2 cursos de extensão, mais propriamente dizendo, Laboratório de Produção Musical, que é um projeto que tem a intenção de conseguir realizar eventos musicais, dar apoio logístico e técnico, né? Operacionalizar esses eventos musicais dentro de uma concepção dos eventos como eles acontecem no mercado, né?
como acontece como acontecem os shows, como acontecem as gravações de DVD, os festivais. Então, esse projeto ele tem esse intuito. E o outro projeto é um laboratório de produção fonográfica que acho que vocês dois estão envolvidos, né? O Bruno estava mais envolvido porque estava tocando nesse projeto. Nesse momento ele está interrompido em função da pandemia. Mas esse projeto, a intenção dele é congregar vários tipos de profissionais para participar e abrir a possibilidade de termos processos de produção musical, produção fonográfica, me desculpe, de produção fonográfica dentro do ambiente da escola, né? Então a gente produzir discos, singles, clipes e tal. Massa. E isso você está falando da UFMG, né? Mas você conhece algum curso de alguma universidade no Brasil que tenha um curso totalmente voltado só para engenharia de áudio? Ou também algum curso de seja música popular, seja licenciatura em música, que tenha também uma parte de disciplinas onde contempla a produção musical? Você conhece algum? Ou fora do Brasil também? Sim. Na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem um curso de música e tecnologia, que também está dentro da escola de música de lá. Esse curso das universidades federais do país é o único curso que tem uma graduação nessa área, né? Eu estava até zapeando aqui pela internet, eu abri aqui o site da universidade e do curso. Esse é um curso, eu abri o projeto pedagógico do curso aqui, e ele dá uma versão do currículo, te dá algumas informações e diz quais são as áreas de atuação possíveis para o egresso, né, para a pessoa que se formar. Então ele fala que o bacharel em música e tecnologia pode trabalhar como um operador de áudio, pode trabalhar na composição, criação de música e áudio para suportes de meios de comunicação, estúdios musicais, gravadoras, pode trabalhar como arranjador, instrumentista ou cantor, pode trabalhar com direção musical, produção musical, consultor, na área de ensino também, como regente. Então, é um curso que está dentro da área de música e trabalha com a tecnologia de produção musical nas diversas... Dentro das universidades federais públicas, que é o meu universo de atuação, porque escolhi esse caminho do ensino público, acho que o ensino público ele tem que ser o ensino de excelência, eu tenho essa concepção, essa convicção, e de fato é isso que acontece. Nós temos essa escola no Brasil, essa é a única escola que tem um curso de graduação de fato voltado para, dentre as universidades públicas, voltados para a tecnologia musical. E nós temos outros cursos, alguns até mais antigos, com formações diversas. Então temos cursos tecnólogos, né? Temos cursos livres, e eu poderia citar aqui os cursos livres. Tem um curso de engenharia de som na Bituca, né? Se não me engano, é esse o título do curso, porque às vezes a gente se engana no título, o título é um pouco diferente, o enfoque é um pouco diferente, mas estou falando de cursos que são voltados para a área de produção musical. Tem esse curso da Bituca, tem um curso que eu não sei hoje qual é o enfoque dele, mas o IAV, em São Paulo, que é o Instituto de Áudio e Vídeo, que é um curso bastante antigo já, com profissionais carimbados aí. E tem o IATEC, não sei se o IATEC tem um programa inteiro, mas eu fiz alguns cursos lá, fiz curso de Pro Tools, eu sei que tem curso de composição, tem curso de arranjo, eu preciso voltar a me conectar, não sei.
Tem o OMID, OMID, que eu não sei o que significa a sigla, mas é um curso também voltado para a produção musical. E aí nós temos alguns cursos, Universidade AMB, em São Paulo, no Santa Marcelina, Faculdade Santa Marcelina, também em São Paulo. Não vou chutar, eu precisaria fazer um estudo maior, mas são também cursos com os quais eu não tenho interlocução, então não estão muito na ponta da língua, não. E na América Latina tem o curso da Universidade Católica do Chile, em Santiago, que se chama, é um curso de Engenharia de Som, Engenharia em Sonido, que já é um curso que eu já ouvi falar, já ouço falar há mais tempo, mas também não tenho ainda. Vou buscar essa conexão, porque eu acho que a forma melhor da gente integrar é fazendo interlocuções e organizar encontros onde a gente possa trocar experiências, né? Mas a Universidade Católica do Chile, em Santiago, tem um curso de Engenharia de Som, que me parece ser bastante conceituado. Fora isso, você tem centenas de cursos nos Estados Unidos e outras centenas de cursos na Europa com perfis diversos também, né? Tem cursos muito antigos com uma estrutura bastante consolidada na Alemanha. Existe os cursos de Tom Meister, que é um engenheiro de som com uma expertise muito grande em música de concerto. Então você tem vários cursos que são cursos já bastante consolidados. Eu fiz um intercâmbio em 2012, acho que 2012, fui para a Suécia, na Universidade Politécnica, se não me engano, o conceito é esse, mas é a Universidade de Luleå. A escola de música fica em Piteå. São nomes um pouco complicados de falar, mas uma cidadezinha de 45 mil habitantes com uma escola de música e de gravação. Lá tem uma história engraçada e diferente, né? Que a escola de gravação surge antes da escola de música, porque ela surgiu em torno da criação da rádio nacional. Então, mas hoje lá você tem uma escola com 5 salas com órgão de tubo. Que massa! 5 salas para estudo de órgão de tubo. 20 estúdios para ensaio e gravações pequenas, estúdios enormes e super equipados para gravação de música, de broadcast, uma sala de concerto excelente e uma sala de shows, eles chamam de black box. Black block é outra coisa. Esse black box é uma sala modular, é um quadradão grande, acusticamente tratado, que você pode fazer ele de várias formas. Um teatro de arena, você pode fazer ele como um galpão mesmo, né? Um hall de show para rock e tal. Enfim, na Europa isso já está bem difundido. Eles entendem que essa é uma parte importante da formação, uma profissão ou várias profissões que estão no campo da produção cultural, vamos dizer assim, né? O trabalho que tem por trás de todas as manifestações culturais de massa, vamos dizer assim. Massa demais. Bozo, eu queria falar uma coisa antes de colocar aquela pergunta que eu te falei no início. E várias coisas que você citou, eu já vejo como vantagens, né, de estar numa faculdade de música e cursando essa área da gravação, etc. Mas eu queria pontuar
sob o meu ponto de vista, a minha experiência, né, e etc., que eu fiz um curso, né, curso livre, fora da faculdade, de engenharia de áudio, com o César Santos, que é um puta de um professor e tal. E a diferença principal que eu vi, assim, entre mim e os meus colegas era que eu tinha duas coisas na faculdade que me favoreciam muito. A primeira era a facilidade de ter as coisas e de testar, né? Então, assim, a gente sabe que o maquinário para se trabalhar com gravação e com produção musical é caro, é muito caro, e é muito difícil você ter acesso a essas coisas e poder testar, né? E usar e pegar o microfone, colocar na frente do violão, gravar, escutar, ver qual que é a diferença de um microfone de fita para né? Enfim. E a faculdade me deu muito essa oportunidade, principalmente na época que eu fui monitor lá no estúdio com você me orientando e etc. Teve a parte da pesquisa também, né? Você me orientou no artigo e é uma coisa assim, pesquisar na área do áudio para mim foi uma coisa fantástica. Mas outra diferença também que eu achei fundamental no meu aprendizado era essa coisa de você ter dentro da escola de música todos como se fosse um simulado dos aspectos que a gente vai trabalhar no mercado de trabalho. Vou explicar. Então, você tem ali a fonte sonora, o instrumentista, a obra, né? E aí você tem a gravação e a produção final daquele material. Então, a gente podia unir as turmas, igual a gente fez muito lá isso, né? Sim, você pega a turma de produção musical, faz um trabalho de produção de alguma disciplina, de uma outra turma, que era uma turma de prática em conjunto, e aí a turma de gravação pegava esse material para fazer as estratégias de gravação e também de pós-produção e etc. Isso para mim foi uma coisa fundamental, que foi onde eu mais aprendi, porque uma coisa é você estar ali sabendo sobre as técnicas, lendo sobre as técnicas, outra coisa é você pegar, botar a mão na massa, e inclusive num outro episódio, o Bruno estava até conversando comigo sobre o meu recital de formatura, que ele falou que foi uma coisa que eu fiz como se fosse um espetáculo e tal, porque eu tinha as coisas na mão, e muito disso, do resultado daquilo, foi de coisas que eu experimentei durante a faculdade, com você lá, trabalhando com outras turmas e etc. E aí, pegando carona nisso que eu tô falando, como é que você acha que a gente pode responder para essas duas perguntas que eu te fiz no início, né? Para a pessoa que pergunta, vale a pena se eu quero trabalhar no estúdio, se eu quero fazer da minha carreira como músico produção musical dentro do estúdio, vale a pena, faz sentido eu estar numa faculdade de música? E a segunda pergunta, que era aquela se tem faculdade, se tem curso, eu acho que a gente já respondeu, mas então fica com essa primeira. O que você acha? Essa pergunta que você está fazendo, ela é muito difícil de ser respondida, mas eu vou tentar enrolar vocês um pouco. É o seguinte... Mas o negócio, eu sempre falo aqui, o pessoal fica nessa. A gente recebe essa pergunta direto. Vale a pena fazer faculdade? Se eu toco violão? E tipo assim, a resposta que eu dou é que o que vale a pena eu sei que sabe. Tipo assim, vale a pena casar? Vale a pena comprar um carro? Vale a pena fazer engenharia? Essa, eu acho que a pergunta é mais assim, o que você tem a ganhar fazendo uma faculdade? Mas ao mesmo tempo, nada é tudo ganha, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa fazendo uma faculdade. Por exemplo, você vai ter que estar lá de segunda a sexta, você tem que pagar transporte, você tem que pagar... E também você tem que estudar várias coisas que às vezes você não necessariamente você quer. Que é diferente de um curso livre que você vai lá, estuda o que você quer fazer e tal. Mas, então eu acho que, tipo assim, o que você tem a ganhar fazendo e o que talvez você tenha a perder, assim, entre aspas, né? Assim eu acho que dá pra gente cercar mais objetivamente. Bom, eu vou tentar ser sintético, né? Se eu estiver me perdendo aqui, vocês me puxam aí. Como eu vejo
E aí eu vou dar uma opinião em cima da minha experiência, porque o que vale a pena, né? A gente sabe depois. Antes, você pode ouvir as pessoas que já passaram por isso. Então eu vou falar sobre o meu ponto de vista. Eu tive muitos conflitos dentro da escola de música, especialmente porque eu estudava numa escola de música que não é a escola de música que existe hoje. Então, nós conversamos um pouco isso aqui há uns minutos atrás, né? Eu estudava dentro de uma escola de música na qual a música popular ainda não tinha uma aceitação e um certo preconceito, vamos dizer assim. Existia uma barreira, ao mesmo tempo que existia uma falta de acolhimento em função da própria história, né? Da escola ter sido uma escola que vem de um conservatório. Então já existia uma história na escola. E essa história foi se desenvolvendo, foi se desenrolando. Como eu disse, o curso de música popular começa em 2009. E aí você tem uma série de novas possibilidades dentro da escola que passam a fazer sentido para aquelas pessoas que têm outras perspectivas no campo da música, que não seja a perspectiva do músico solista, o músico de orquestra, o músico o regente, né, o cantor lírico. Então, existem vários percursos possíveis, né, dentro da escola. Alguns deles inéditos, que só você vai poder fazer, como o que aconteceu comigo. Eu fiz um curso que não existia. Eu sou formado em licenciatura, mas como a carga de optativas é muito grande, eu pude escolher muita coisa. Eu estudei história da música, estudei piano, fiz aula de violão, fiz violão popular, fiz violão de concerto, fiz aula com mestres indígenas, fiz aula com especialistas em educação, especialistas extremamente qualificados na área de física, né? Então a universidade como um todo é um universo muito diverso e muito profundo, né? Então você pode caminhar dentro da universidade com muita liberdade, com algumas limitações, evidentemente, mas com muita liberdade de buscar caminhos que sejam aqueles que você vá descobrindo, né? Uhum. Então, isso é uma grande, enorme, gigantesca possibilidade e vamos dizer hoje um privilégio, porque ainda não atingimos a universalização do acesso ao ensino superior, que é uma utopia, mas que ainda é um caminho muito longo. Mas então esse é um diferencial enorme de se estudar dentro da Universidade Federal Pública no Brasil. Uma outra vantagem, eu não gosto de falar vantagem porque parece que está em detrimento de outra coisa, mas um outro bom viés de se estudar numa escola de música. A escola de música tem 95 anos, se não me engano, eu acho que mais. Não estou com os dados aqui, né? Pesquisa aí para mim e acha que é para mim, mas é por aí, em torno de 100 anos a escola tem. A escola tem um conhecimento acumulado, né? Seja no seu corpo docente, as pessoas que dão aula, e nos materiais, na biblioteca. Você tem acesso. Hoje em dia nós temos laboratórios de acesso para você acessar internet, computadores para você fazer edições de partitura, laboratórios como o estúdio de gravação, que não existe nenhum estúdio parecido na estrutura das universidades do Brasil. Você tem salas, muitas salas, uma escola grande,
né? Ainda pequena para o que a gente sonha, mas grande para o que nós conseguimos alcançar um nível de excelência dentro da escola de música muito alto. Os cursos são muito bem avaliados. Hoje a gente tem, inclusive, doutorado. Estou fazendo doutorado lá na escola. Então, você tem acesso a níveis de conhecimento muito aprofundados. E você pode navegar dentro desses universos. Muitas áreas de pesquisa, né? Vale a pena? O que você busca é a resposta para isso. Então, se você tem objetivos muito específicos, você tem que avaliar a estrutura dos cursos e também as pessoas com as quais você vai estudar. Então, você é um cantor, busque saber sobre o curso de canto, sobre os professores, a estrutura curricular, analise a estrutura curricular, pegue lá no site, você analisa a estrutura curricular. As disciplinas são interessantes para o que você quer atingir, o seu planejamento, aquilo vai ajudar no seu planejamento. Você tem que saber onde você quer chegar, né? A relação da escola de música com o mercado, ela tem se aproximado cada vez mais, né? Existe essa preocupação, afinal de contas nós precisamos formar as pessoas para serem pessoas que vão ter uma atuação profissional efetiva e não apenas ter um conhecimento elevado sobre o assunto no qual se formou, né? Sobre a área na qual se formou. Mas então, dentro da universidade, o curso de música, ele não é um curso de tecnólogo, o que significa, não se busca formar um sujeito que será um técnico nisso ou naquilo, embora ele possa também trabalhar como um técnico. Mas a formação no ensino superior, ela é embasada em 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão, né? Ensino é o que ocorre basicamente na graduação. Na graduação há espaços para uma iniciação científica, né? E você pode dar os primeiros passos em direção a se tornar um pesquisador, né? E a extensão é a parte da universidade que trabalha com a comunidade como um todo. Essa parte tem cada vez mais sido priorizada, ou seja, que a universidade está buscando se abrir para a sociedade e receber a sociedade e se entranhar na sociedade também como uma forma de demonstrar a importância que tem o ensino superior, a pesquisa, agora durante a pandemia nós estamos vendo quem é que resolve os problemas que a sociedade enfrenta, né? Com viés ideológicos que se possa ter, quem está resolvendo a questão da pesquisa, e como sempre foi, na verdade, da pesquisa em alto nível, especialmente pesquisa em saúde, é a universidade, são as universidades, né? Então, as pesquisas de vacina, as formas de se prevenir desse, daquele. E na escola de música não é diferente, né? Nós temos pesquisas, muitas, voltadas para a construção das bases do que vai vir a ser um profissional e a atuação de pessoas que forem formadas ali, né? Então, na universidade, você não vai entrar para se formar um guitarrista. Você pode sair de lá um guitarrista formado, com as bases muito solidificadas. Mas, inicialmente, você tem que estar preparado para refletir sobre as questões do mercado de trabalho, sobre as questões da cultura, da sua atuação na cultura, qual é a função do músico, qual é a função mesmo da produção musical, qual é a relação entre a arte, a cultura e o mercado, quais são as possibilidades de se trabalhar dentro de um contexto da produção musical. Você pode ser desde produtor executivo
a editor de partituras. São ramos muito distantes, mas que estão dentro dessa possibilidade. Como que é possível formar um perfil tão amplo, tendo uma formação científica muito, muito sólida, né? E o estudo das áreas como formando o sujeito para a autonomia, né? O sujeito sai dali com autonomia para atuar em diversas áreas. Então, você tem uma formação realmente diversa. Massa demais. Fernando, valeu demais, cara. Tenho certeza que essa conversa foi muito importante na reflexão do ouvinte e de quem está assistindo. Tenho certeza que vai agregar demais na caminhada de todo mundo. Eu não tenho nem palavras para te agradecer. Você está aqui, você sabe que você é uma grande referência para mim, foi a minha grande referência na faculdade. Você é um professor que realmente significa muito para mim. Obrigado. Muito obrigado por tudo isso. E é isso, Bubu, quer falar alguma coisa? Não, só queria agradecer também o Fernando. Fiquei calado aqui hoje, porque minha experiência com a gravação e produção é muito pequena. Então achei que o Suzano tinha mais do que contribuir aí, mas acho que ajudou demais. A gente recebe muitas perguntas sobre isso. E até uma coisa que você falou um pouco, né? Eu acho que com o avanço de tecnologia, né, as pessoas conseguindo produzir mais coisas, eu imagino que atualmente as pessoas se interessam mais por essa área, por poderem fazer isso com mais acesso, né? Ao mesmo tempo que tem essa contrapartida aí do ter o acesso fácil, ao mesmo tempo de viver num país que é pouco desenvolvido tecnologicamente, enfim, uma grande coisa que daria também um bom assunto. Mas, enfim, a gente... você contribuiu demais, queria agradecer também aí, como o Suzuno falou, você também é um cara que eu tive menos contato que o Suzuno, mas uma referência também para mim, com certeza. E é isso, se você quiser falar algumas últimas palavras, aí, alguns conselhos, ou o que você quiser falar para o pessoal. Espero conseguir resumir. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um prazer para mim e parte da minha tarefa também como servidor público está contribuindo para ampliar o espectro do conhecimento e abrir as possibilidades para toda a sociedade do que a gente produz, que é para ser compartilhado mesmo. E com relação a isso, vou dizer que hoje em dia a gente tem, você falou da questão atual, hoje em dia a gente tem a possibilidade de realizar muita coisa com menos recursos, né? Porque a gente tem uma eu não vou dizer democratização, porque isso seria muito ousado, mas a gente tem uma distribuição muito grande da tecnologia que foi desenvolvida nos últimos anos. Isso aconteceu muito rápido, então a gente tem acesso, né, a esses equipamentos. E há muita informação também na internet, né? Provavelmente esse é um material que vai para a internet, mas eu acho também que a gente tem que levantar a questão seguinte, que informação não é conhecimento. Então, cursos, eles são importantes, mas eles não substituem a experiência. E a experiência ela tem várias facetas, né? Temos conhecimento sistematizado, que é isso que a gente pode conseguir em livros e internet, sites, manuais e tal. E a gente tem o conhecimento empírico, que é o conhecimento que só quando você faz, você desenvolve, né? Então, a informação só se transforma em conhecimento quando você tem bases e possibilidades de experimentar. E a escola, ela busca ser o núcleo de produção musical, ele tem esse enfoque muito, muito forte
na construção do conhecimento coletivo, né? Um conhecimento que ele é individualizado no sentido de que a pessoa precisa se envolver, mas que ele é coletivo no sentido de que todo mundo contribui com a parte que pode, e o professor ele precisa contribuir para que cada um alcance o seu maior grau possível dentro da sua experiência prévia e daquilo que pode e das suas possibilidades, né? Então todo mundo tem potencial de desenvolvimento, mas informação por si só não resulta em conhecimento. Então a gente precisa ter, em geral, um professor que consiga guiar as pessoas nesse caminho e caminhar junto, né? E a tela, a distância é um problema ainda para isso, e eu acho que não vai deixar de ser, porque a prática é como aprender um instrumento, é o ofício, é o trabalho do artesão, né? O artesão, o carpinteiro, o marceneiro, o serralheiro, o escultor, o músico, são artesãos, né? Eles só sabem fazer porque fizeram, e porque tem isso na memória motora, na memória sentimental, no todo o ouvido, né? Tudo que a gente escuta, tudo que a gente cheira, tudo que a gente toca, é experiência. Essas experiências são muito importantes para a formação do ser humano, e não é diferente na área de música, na área de produção musical. Então, todo mundo que quer saber, quer desenvolver um ofício, precisa botar a mão na massa, e botar a mão na massa requer possibilidade de fazer isso. Então, é isso que a gente busca oferecer nesse núcleo de produção musical da Escola de Música. Espero ter sempre pessoas interessadas como vocês buscando o espaço. É uma alegria muito grande para mim poder participar disso com todo o meu envolvimento possível. Isso me dá muita energia e me incentiva a continuar. Obrigado pela oportunidade. A gente se encontra muitas e muitas vezes, como aliás tenho encontrado. Agora na pandemia, o que eu recebo de mensagem de aluno meu que nunca quis estudar a minha disciplina, que era baixista, não quer saber quero só tocar pra caralho, não quer saber de ficar pensando em gravação. O cara manda pra mim assim, agradecendo pela aula uma aula que ele prestou atenção. Falei assim, pô, cara, agora eu tô precisando, tô me desenvolvendo muito rápido, e ainda bem que eu tive alguma atenção sua daquele momento, porque está sendo muito importante. Então isso aí já vale, cada um cumpre um caminho, e tem outras pessoas que estão aí deslanchando no mundo do áudio, desenvolvendo trabalhos em muito alto nível por aí afora. Ah, massa demais. Então, valeu, Bubu, valeu, Fernando, Bozo, e muito obrigado a você que assistiu aqui até agora, que ouviu aqui até agora. Espero que esse conteúdo tenha agregado muito na sua trajetória, e sempre vale lembrar, acompanhe a Cluster nos nossos canais de comunicação, no Instagram, no YouTube e no Facebook, e a gente vai sempre te ajudar na sua trajetória até a faculdade de música. Um abraço e até a próxima.